da força bruta da natureza, às obras-primas esculpidas pelo tempo, da paz das praias, às alturas das montanhas. Essa jornada mostra que o mundo é, de fato, uma coleção de cenários que parecem sonhos. Nossa jornada começa no coração do Nordeste brasileiro, em um dos cenários mais surreais do planeta. Os Lençóis Maranhenses. Imagine um deserto de dunas brancas que se estende até onde a vista alcança. Mas aqui, diferente de qualquer deserto do mundo, algo mágico acontece. Quando chegam as chuvas, de junho a setembro, o que era só areia se transforma. De repente, surgem milhares de lagoas cristalinas, de um azul turquesa tão vibrante que parecem irreais. É como se o céu tivesse caído na terra, preenchendo os vales das dunas com água doce, fresca e perfeita para nadar. Explorar os lençóis é uma aventura dos sentidos. Você pode se perder, no melhor dos sentidos, nas trilhas de areia, assistir ao pôr do sol refletindo nas lagoas, fazer um passeio de 4x4 pelas dunas, ou até se aventurar de lancha pelo rio Preguiças, descobrindo vilarejos charmosos como Mandacaru, Vassouras e Caburé. E se de dia o espetáculo é na areia e na água, à noite é no céu, um dos céus mais limpos e estrelados do planeta, onde constelações inteiras se revelam sem nenhuma interferência. É o único deserto do mundo onde a natureza quebra as regras e cria um oceano de água doce no meio da areia. Seguimos nossa viagem para o coração da Bahia, no nordeste do Brasil, onde se esconde um dos lugares mais incríveis e surpreendentes do país, a Chapada Diamantina. Aqui, a natureza parece ter caprichado nos detalhes. Cachoeiras gigantes, como a Cachoeira da Fumaça, uma das maiores do Brasil, com quase 400 metros de queda. Grutas de águas cristalinas, que brilham em tons de azul intenso. E trilhas que atravessam cânions, vales e morros que parecem ter sido esculpidos à mão. É impossível não se impressionar com o Poço Azul e o Poço Encantado, onde, em certos períodos do ano, os raios de sol atravessam a água cristalina, criando um espetáculo de luz submersa. Algo que parece magia, mas é pura ciência e beleza natural. Aqui, cada trilha é uma jornada de descoberta. Caminhar pelo Vale do Pati, considerado um dos trekkings mais bonitos do Brasil, é se desconectar do mundo e se conectar profundamente com a essência da natureza. E um detalhe curioso: no século XIX, a Chapada foi rota de garimpeiros que buscavam diamantes. E é exatamente daí que vem seu nome. A Chapada Diamantina não é só um destino de viagem. É um portal para quem busca aventura, natureza, silêncio e aquela sensação rara de se sentir verdadeiramente vivo. Aliás, se você ama viajar, explorar paisagens incríveis como essas e descobrir os lugares mais bonitos da Terra, já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho, porque essa viagem está só começando. Bora juntos? Nossa próxima parada é um pedaço do paraíso perdido no meio do Atlântico. Fernando de Noronha, um arquipélago brasileiro que não parece real de tão perfeito. Águas tão transparentes que é possível ver tartarugas, golfinhos e arraias deslizando suavemente, mesmo a metros de profundidade. Praias consideradas entre as mais bonitas do mundo, como a Baía do Sancho, com seu tom de azul hipnotizante, falésias gigantes e vida marinha vibrante. Aqui, mergulhar não é uma atividade, é uma experiência de transformação. O arquipélago é uma reserva natural protegida e funciona quase como um aquário natural a céu aberto. Além dos mergulhos, trilhas que levam a mirantes cinematográficos, passeios de barco acompanhados de golfinhos e pôres do sol que parecem pintados à mão, fazem parte da rotina de quem visita Noronha. E uma curiosidade incrível: Noronha tem uma das maiores concentrações de golfinhos rotadores do planeta. Todo
todos os dias, eles se apresentam espontaneamente nas águas da ilha, como se fossem artistas naturais. Fernando de Noronha é o tipo de lugar que não se visita apenas com os olhos. Se sente na alma, se guarda no coração e se leva para a vida inteira. No coração do Tocantins, em uma das regiões mais remotas e preservadas do Brasil, surge o Jalapão, um santuário selvagem, onde o cerrado revela sua face mais bonita, exótica e muitas vezes surreal. Aqui, a paisagem é uma combinação única de elementos que parecem ter sido cuidadosamente colocados lado a lado pela própria natureza. Dunas douradas que contrastam com rios cristalinos, cânions gigantes, cachoeiras escondidas e os famosos fervedouros, poços de águas azuis e transparentes, onde a pressão da água não permite que você afunde, criando a sensação mágica de flutuar. Entre os lugares mais incríveis do Jalapão estão a Duna do Jalapão, de onde se vê o pôr do sol mais cinematográfico do Cerrado, o Fervedouro do Ceiça, um dos mais cristalinos, e a Cachoeira da Velha, que impressiona pela força e pela beleza. Além disso, há o Cânion Sussuapara, um corredor estreito com paredes verticais, cobertas por musgos, onde a luz do sol entra timidamente, criando um espetáculo de cores e sombras. O Jalapão não é um destino fácil. As estradas são de terra, longas e desafiadoras. Mas é justamente essa dificuldade que mantém o lugar tão preservado e autêntico. Quem chega aqui entende que o Jalapão não é só uma viagem, é uma travessia para dentro da essência da natureza, do silêncio e da simplicidade. E uma curiosidade que poucos sabem, o Jalapão abriga uma das maiores produções de capim-dourado do mundo, uma planta que dá origem a artesanatos lindos e sustentáveis, símbolo da cultura local. Nossa próxima parada é simplesmente um dos lugares mais enigmáticos do planeta, o Monte Roraima, no extremo norte do Brasil, na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Imagine uma montanha com topo plano, cercada por paredões verticais de mais de 1000 metros de altura, coberta quase sempre por nuvens. A paisagem no alto parece de outro planeta, com rochas esculpidas pelo tempo, formações bizarras e espécies de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Aqui, o tempo tem outro ritmo, as trilhas são desafiadoras e atravessam florestas, rios e subidas intensas até alcançar o topo, onde tudo se transforma. Caminhar no Monte Roraima é como atravessar um portal para um mundo perdido. E não é exagero dizer isso. Esse foi o cenário que inspirou o livro O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, que narra a existência de um lugar isolado, cheio de espécies desconhecidas e mistérios ancestrais. Além das paisagens surreais, quem chega ao topo descobre lugares mágicos, como o Vale dos Cristais, o Abismo e o ponto mais alto, chamado Marco do Brasil, com uma vista de tirar o fôlego, literalmente. Monte Roraima não é só uma aventura, é uma experiência espiritual, física e emocional que muda a percepção sobre a Terra, a natureza e até sobre nós mesmos. Depois de atravessar alguns dos lugares mais espetaculares do Brasil, nossa viagem agora ganha asas rumo a paisagens que parecem de outro planeta, cenários históricos, naturais e culturais que mostram como a Terra é simplesmente maravilhosa em cada canto. E se você ama explorar lugares assim, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa aventura está só começando. Nossa primeira parada fora do Brasil nos leva direto para um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do planeta. Petra, na Jordânia. Uma cidade esculpida nas rochas,
escondida no meio do deserto, que por séculos ficou esquecida pelo mundo. Caminhar por aqui é atravessar um corredor estreito chamado Sikh, entre paredões de pedras gigantes, até que de repente surge o espetáculo, o Tesouro de Petra, uma construção monumental talhada diretamente na rocha rosa, que muda de cor conforme a luz do dia. Mas Petra vai muito além do tesouro. São dezenas de tumbas, templos e escadarias que parecem desafiar o impossível, esculpidos há mais de 2000 anos pelo povo nabateu, uma civilização que dominava técnicas avançadas de engenharia e controle da água no meio do deserto. E uma curiosidade incrível: Petra foi redescoberta apenas no século XIX por um explorador disfarçado. Antes disso, era conhecida apenas pelos beduínos da região, que guardavam o segredo dessa cidade perdida. Estar em Petra é mais do que visitar uma maravilha do mundo. É se sentir pequeno diante da grandiosidade da história, da arte e da genialidade humana. Agora seguimos para um dos lugares mais surreais e hipnotizantes do planeta, o Salar de Uyuni, na Bolívia. Imagine um imenso deserto branco, feito de sal, que se estende até onde a vista alcança. São mais de 10.000 quilômetros quadrados de uma imensidão tão perfeita, que quando chove, o chão reflete o céu, criando o maior espelho natural do mundo. Caminhar aqui é perder completamente a noção de onde termina a terra e começa o céu. Uma paisagem que parece desconectar você da realidade e te transportar para um universo paralelo, onde tudo é luz, silêncio e horizonte infinito. Durante a época de seca, o solo ganha outra aparência, um mosaico natural de blocos hexagonais de sal, desenhados com precisão pela própria natureza. Uma obra de arte geométrica, perfeita e inacreditável. Mas não é só beleza. Debaixo dessa imensidão de sal está escondida a maior reserva de lítio do mundo, um dos minerais mais valiosos da atualidade, essencial para baterias, tecnologia e, ironicamente, para o próprio avanço da humanidade. E nas bordas do salar, a viagem se completa com cenários ainda mais surreais. Vulcões adormecidos, lagoas de cores vibrantes como a Laguna Colorada, cheia de flamingos, e campos de geysers que expelem vapor direto das entranhas da terra. Visitar o Salar de Uyuni é aquele tipo de experiência que redefine sua percepção de beleza, de grandeza e até de silêncio. Aqui, o silêncio não é vazio. É preenchido por uma paz tão rara que parece impossível de descrever. Prepare-se para um dos lugares mais impressionantes e fotogênicos do planeta, o Lago Moraine, escondido no coração das montanhas rochosas canadenses, dentro do Parque Nacional de Banff, na província de Alberta. Imagine um espelho de água azul turquesa tão intenso que parece impossível ser real. Mas ele é. Essa cor surreal vem da farinha de rocha, partículas de sedimentos glaciares que, suspensas na água, refletem a luz solar, criando esse tom hipnotizante que parece até digital. Ao redor, 10 picos nevados cercam o lago, formando o lendário Valley of the Ten Peaks, um anfiteatro natural que rouba o fôlego de qualquer um. É um daqueles lugares que, mesmo olhando ao vivo, você se pergunta se aquilo é realmente real. E não é só sobre olhar. Aqui você pode fazer trilhas, como a famosa Rockpile Trail, que leva ao mirante mais icônico do lago, ou alugar uma canoa e deslizar lentamente sobre essas águas cristalinas, cercado por florestas de pinheiros, montanhas nevadas e silêncio absoluto. No inverno, o lago se congela, as trilhas ficam cobertas de neve, e o cenário se transforma em um mundo branco, silencioso e encantado, digno de filmes de fantasia. E uma curiosidade que poucos sabem: a imagem do Lago Moraine
Já estampou a nota de US$ 20 canadenses por vários anos, tamanha sua representatividade e beleza para o país. Estar no Lago Moraine é viver aquele tipo raro de momento em que você percebe que a natureza, quando quer, consegue superar qualquer obra de arte criada pelo ser humano. Um lugar que parece ter sido desenhado à mão pelos próprios deuses da natureza. Agora chegamos a um dos cenários mais surreais e encantadores do planeta, a mágica Capadócia, no coração da Turquia. Imagine um vale repleto de formações rochosas esculpidas pela natureza ao longo de milhões de anos. Chaminés de fada, cavernas, cânions e cidades inteiras construídas no interior das rochas. A paisagem parece saída de um conto de fantasia, e de certa forma é mesmo. E o espetáculo começa ainda antes do amanhecer. À medida que o sol nasce, dezenas, às vezes centenas de balões de ar quente sobem lentamente, colorindo o céu com uma dança suave e silenciosa. Ver o sol nascer sobre os vales da Capadócia, cercado por balões, é uma daquelas experiências que ficam gravadas na memória e no coração. Mas a Capadócia não é feita só de céu. Aqui existem cidades subterrâneas inteiras, como Derinkuyu e Kaymakli, onde povos antigos construíram verdadeiros labirintos para se protegerem de invasões, vivendo por meses debaixo da terra. Caminhar por vales como o Vale do Amor, Vale das Rosas ou Vale dos Pombos é se perder, no melhor sentido, em um cenário de formas orgânicas, silêncio e beleza pura. E uma curiosidade que poucos sabem: as formações das chaminés de fada são resultado da combinação perfeita entre vulcanismo e erosão, criando estruturas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Estar na Capadócia é viver aquele tipo de viagem onde, a cada olhar, você tem certeza de que está dentro de um cenário que parece não pertencer a este mundo. Um lugar onde o céu, a terra e a história se encontram de forma absolutamente mágica. Nossa viagem agora nos leva para uma das ilhas mais icônicas e desejadas do planeta, Santorini, no coração do mar Egeu, na Grécia. Imagine casinhas brancas empilhadas nos penhascos, cúpulas azuis que parecem tocar o céu e o mar de um azul tão intenso que hipnotiza. Santorini é aquele lugar onde cada esquina parece um cartão postal, onde cada pôr do sol é um espetáculo que para tudo, literalmente. E não é só beleza. Santorini é, na verdade, a cratera de um antigo vulcão. A ilha ganhou sua forma atual após uma erupção colossal que aconteceu há milhares de anos e que, segundo algumas teorias, pode estar relacionada até à lenda da cidade perdida de Atlântida. Por aqui, o dia começa com caminhadas pelos vilarejos de Oia, Imerovigli e Fira, que oferecem vistas surreais da caldeira e do mar infinito. Depois, o convite é para relaxar nas praias de areia vulcânica, como a Praia Vermelha e a Praia Preta, com cenários únicos no mundo. E claro, quando o sol começa a descer, todo mundo se reúne nos mirantes de Oia para assistir ao pôr do sol mais famoso do planeta. E acredite, ele faz jus à fama. O céu se pinta de laranja, rosa, roxo e dourado, refletindo no mar e nas casinhas brancas. É simplesmente inesquecível. Santorini não é só uma viagem. É um daqueles lugares que faz você entender, com os próprios olhos, por que certos destinos se tornam lendas. Nossa viagem agora cruza o mundo até o Japão, onde encontramos a cidade que é o verdadeiro coração da tradição japonesa, Kyoto. Imagine caminhar por ruas onde o passado nunca se foi. Templos milenares, florestas de bambu, jardins zen, santuários e cerimônias,
que se mantêm intactas há séculos. Aqui, tradição, espiritualidade e beleza vivem lado a lado. Kyoto abriga mais de 1.600 templos e santuários, incluindo lugares que parecem saídos de um sonho, como o Kinkaku-ji, o famoso Templo Dourado, refletido em um lago sereno, e o Fushimi Inari, com seus milhares de portais vermelhos que formam caminhos hipnotizantes. No bairro de Gion, é possível cruzar discretamente com uma maiko ou geisha, mantendo viva uma das tradições culturais mais refinadas do mundo. E as estações fazem de Kyoto um espetáculo dinâmico. Na primavera, as cerejeiras florescem, pintando tudo de rosa. No outono, as folhas vermelhas e douradas transformam a cidade em um quadro vivo. E uma curiosidade encantadora: a cerimônia do chá, tão famosa aqui, não é apenas sobre beber. É um ritual que celebra a beleza, o silêncio, a simplicidade e o momento presente. Kyoto não é apenas um destino, é um mergulho profundo na essência do Japão, onde cada templo, cada jardim e cada gesto carregam séculos de sabedoria e beleza. Se existe um lugar que parece ter sido desenhado à mão pela própria natureza, esse lugar é Bora Bora, um pedacinho de paraíso no coração da Polinésia Francesa. Areias brancas, mar azul turquesa de tirar o fôlego e montanhas vulcânicas que se erguem como verdadeiros monumentos naturais. No centro da ilha, o imponente Monte Otemanu se destaca, refletido nas águas cristalinas da lagoa, como se estivesse ali para lembrar que sim, o paraíso é real. Mas Bora Bora não é só beleza. Aqui estão os famosos bangalôs sobre as águas, verdadeiros ícones de luxo e exclusividade. Imagine acordar em um quarto que flutua sobre o mar, com um piso de vidro que permite ver os peixes nadando logo abaixo. Ao abrir a porta, um deck privativo te convida para mergulhar direto na água morna e cristalina, fazer snorkel sem sair de casa, ou apenas relaxar com o som das ondas embalando cada segundo. Por dentro, eles são uma combinação perfeita entre arquitetura polinésia e sofisticação. Palha, madeira, móveis artesanais, banheiras com vista para o oceano e varandas de onde se assiste, todos os dias, ao pôr do sol mais bonito da vida. E para quem busca aventura, Bora Bora também entrega mergulho entre arraias e tubarões lixa, passeios de barco pela lagoa, trilhas pela ilha, snorkel em jardins de corais repletos de vida. Uma curiosidade que poucos sabem: Bora Bora foi pioneira no conceito de bangalô sobre a água nos anos 60, e hoje essa ideia virou sinônimo de viagem dos sonhos em destinos paradisíacos. Estar em Bora Bora é viver aquele tipo de experiência que redefine completamente o que significa descanso, beleza e conexão com a natureza. É o encontro perfeito entre luxo e simplicidade, entre sonho e realidade. Nossa viagem agora nos leva ao coração do Havaí, na ilha de Maui, um lugar onde natureza, cultura e espiritualidade se encontram de forma simplesmente mágica. Maui é conhecida por sua diversidade de paisagens. De um lado, praias douradas e mar azul cristalino. Do outro, florestas tropicais, cachoeiras escondidas e vulcões adormecidos que moldaram toda essa ilha incrível. Imagine acordar antes do sol nascer, subir até o cume do vulcão Haleakala e assistir ao amanhecer mais surreal da sua vida. Lá de cima, as nuvens ficam abaixo dos seus pés e o céu se pinta em tons dourados, lilás e rosa, num espetáculo que parece sobrenatural. E se o dia começa no topo do mundo, ele segue em direção à lendária Estrada de Hana, uma rota que serpenteia a costa, cruzando florestas, cachoeiras, penhascos e mirantes de tirar o fôlego. Cada curva revela uma nova paisagem, uma nova surpresa, uma nova conexão com a natureza.
No mar, Maui oferece verdadeiros espetáculos. É um dos melhores lugares do mundo para observar baleias jubarte durante a migração. E nas suas águas cristalinas, mergulhar revela um universo colorido de recifes, tartarugas marinhas e vida marinha abundante. E uma curiosidade encantadora: o espírito Aloha não é só um cumprimento, é um modo de viver que valoriza o amor, o respeito, a conexão com a natureza e a harmonia com todos os seres. Maui é aquele tipo de lugar onde você percebe que cada amanhecer, cada onda, cada trilha e cada sorriso dos locais tem uma energia diferente. Uma energia que não só encanta, mas transforma quem passa por aqui. Agora seguimos para um dos lugares mais hipnotizantes e fotogênicos do planeta, o Antelope Canyon, no coração do deserto do Arizona, Estados Unidos. Imagine entrar em um corredor estreito de pedra, onde as paredes de arenito esculpidas pelo vento e pela água formam ondas, curvas e texturas que parecem feitas à mão. A cada passo, um novo ângulo, uma nova luz, uma nova obra-prima da natureza. O espetáculo acontece quando a luz do sol penetra pelas fendas do cânion, criando feixes de luz dourada, que atravessam o pó suspenso no ar e pintam as paredes de tons que vão do laranja ao roxo. É simplesmente mágico. Existem dois cânions principais: o Upper Antelope Canyon, conhecido pelos feixes de luz que parecem cair do céu, e o Lower Antelope Canyon, mais estreito, com curvas mais desafiadoras, perfeito para quem busca aventura e fotos impressionantes. E uma curiosidade incrível: Antelope Canyon é considerado um local sagrado pelo povo Navajo, que acredita que o cânion é uma passagem espiritual, um portal entre mundos. Caminhar por aqui é mais do que visitar um cânion. É entrar em uma catedral natural de pedra, onde silêncio, luz e tempo se combinam para criar uma experiência que transcende qualquer expectativa. No litoral da Normandia, na França, surge um dos cenários mais impressionantes da Europa, Mont Saint-Michel, uma ilha que ora se conecta ao continente, ora desaparece, completamente cercada pelas águas do mar. O que torna esse lugar tão único é justamente o fenômeno das marés mais rápidas e intensas da Europa, e uma das maiores do mundo. A diferença entre a maré baixa e a maré alta pode chegar a impressionantes 14 metros. Quando a maré está baixa, a paisagem se transforma. Um imenso deserto de areia molhada se estende até o horizonte, e as pessoas podem atravessar a pé até o continente. Mas atenção, é uma travessia que só pode ser feita com guias experientes, porque a maré volta de forma tão rápida que, segundo os moradores locais, ela corre na velocidade de um cavalo a galope. Em questão de poucas horas, o que era um campo de areia se transforma novamente em mar aberto, cercando completamente o monte e deixando-o isolado como uma fortaleza flutuante. Esse ciclo diário cria um espetáculo raro no mundo, onde a natureza dita o ritmo e transforma completamente a paisagem, várias vezes no mesmo dia. Subindo até o topo da abadia, a vista é de tirar o fôlego. O contraste do céu, do mar e das marés desenhando formas na areia cria um dos cenários mais cinematográficos do planeta. Mont Saint-Michel é muito mais do que uma ilha medieval. É uma obra-prima da natureza, da arquitetura e da passagem do tempo. Um lugar onde a terra e o mar dançam em perfeita harmonia. Chegamos agora à deslumbrante Costa Amalfitana, no sul da Itália, onde vilarejos coloridos parecem esculpidos nas encostas íngremes, de frente para o mar azul do Mediterrâneo. Ao longo de uma estrada sinuosa e lendária, cada curva revela um novo cartão postal. Casas em tons pastel empilhadas nos penhascos, terraços floridos, igrejas medievais e o mar brilhando lá embaixo como um tapete azul infinito. Cidades como Positano,
com suas escadarias intermináveis e praias charmosas, Amalfi, que carrega séculos de história marítima, e Ravelo, famosa por seus jardins suspensos e concertos ao ar livre, fazem parte desse roteiro, que parece ter sido criado para quem busca beleza sem limites. Aqui, o tempo corre em outro ritmo. As manhãs são para caminhar pelas vielas estreitas, tomar um expresso de frente para o mar ou se perder entre lojinhas de cerâmica artesanal. As tardes pedem passeios de barco, onde as falésias se revelam em ângulos que só o Mediterrâneo pode proporcionar. E claro, não dá para falar da costa amalfitana sem citar sua gastronomia. Massas frescas, frutos do mar, azeite, limões gigantes, transformados no famoso limoncello, e pratos que resumem perfeitamente o sabor da vida italiana. E uma curiosidade encantadora: a costa amalfitana é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1997, reconhecida não só pela sua beleza natural, mas pela incrível harmonia entre arquitetura, paisagem e cultura. Estar aqui é entender que alguns lugares foram feitos não apenas para serem visitados, mas para serem sentidos, vividos e guardados na memória como uma verdadeira obra de arte da vida. E assim, encerramos essa viagem por alguns dos lugares mais incríveis, mágicos e surreais do nosso planeta. Mas o mundo não cabe em um só vídeo. Então vem viajar com a gente no próximo. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos como esse. E me conta aí nos comentários, qual desses lugares é o seu maior sonho, ou qual faltou nessa lista e você acha simplesmente imperdível. Nos vemos na próxima viagem. Até lá!